Aí, Bom dia, amigos. Então, oficialmente aí, sejam todos muito bem-vindos à live. Quarta-feira, 2 de julho, comecinho do segundo semestre de 2025. Vejo aí sorrisos largos de novos graduados, Bronze, Arlene, Maria Beatriz e José, né? Todo mundo aí bronzeadinho. Apesar do frio, bronzeamos no mês de junho, né? Sabemos que o frio está intenso aqui no sul, mas em outras regiões também. Mas vamos nos aquecer aí com informações, com um bom chimarrão, como o Rogério, lá com um cafezinho quente, que alguns colegas estão tomando aí, bebendo. E como diria nosso amigo Leonir, ó, vejo aqui bronzeados, falando de bronzeados, Michele na tela também. Michele, bom dia aí. Nossa parceira de negócios lá de Mato Grosso do Sul, eu acho agora. Não sei qual do Mato Grosso, mas acho que é do Sul. Mas é da região boa lá, pessoal com dinheiro para gastar em Osóx aí, coisa boa. Beto do Mel também no caminho, já aí, sempre na atividade, né, Beto? Adoçando o pessoal da região aí. E nosso amigo louco do ozônio, Fábio Lutz, já ali também, campeando a câmera, né, Fábio? Beleza? Pessoal, então, realmente aí, um mês especial que passamos, mais um mês especial que estamos iniciando também, né? Aí a gente planeja fazer um mês bacana em julho e muitos meses bacanas aí no segundo semestre. E para a gente iniciar, então, esse mês com o pé direito, aí vamos bater um papo hoje sobre modelo de negócio. Entender um pouco mais sobre o modelo que a gente está inserido e que nos permite fazer tantas coisas bacanas, como o Leonir comentou ali antes, né? Entre elas, poder comprar aí aparelhos já usando só bônus, sem tirar nada de dinheiro do bolso. Né? Nesse 1 ano e meio de negócio que eu tô aí com a Osóx, na prática, eu só comprei um aparelho. E eu precisei tirar dinheiro, né, do meu fundo de reserva, que não tinha aí, que meu fundo de reserva foi minha mãe, uma boa parte dele na época, que estava meio falido. Mas depois, então, a gente vem, né, sempre comprando com os bônus, com os ganhos. Eventualmente, a gente compra agora no cartão ainda, quando a gente faz um movimento maior de compra, mas compra no cartão por estratégia, para não gastar o dinheiro, porque a gente tem bônus sobrando lá realmente, né? Ou às vezes compra no cartão, como agora no mês de junho, comprar no nome de alguém abaixo para ajudar a graduar, coisa assim, né? Então a gente faz o movimento lá embaixo, depois saca o bônus e aí cobre a compra. Então, realmente, esse nosso modelo potencializa a gente a fazer uma boa grana num curto espaço de tempo. Só um momento que eu vou desligar um barulho aqui no meu... Pronto. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio. Eu sei que muita gente é nova ainda no nosso negócio, né? Chegou há poucos meses, algumas pessoas já estão um pouco mais de tempo, mas por vezes ainda não pararam para avaliar um pouco mais com detalhes e entender. E vou fazer essa reflexão usando o número de ontem que o Muzi trouxe, né? Ele nos passou lá ontem, daqueles 4 milhões e pouquinho de faturamento, que a empresa pagou 1 milhão 200 e poucos mil reais de bônus. Não sei se quem estava na live de ontem talvez vá lembrar desse número. Aí quando tu pega, opa, 1 milhão 200 e poucos mil reais de bônus foram pagos. No universo de 4 milhões, estamos falando aí algo na casa de 30% do valor faturado, então foram pagos em bônus. E daí, ó, vamos tentar entender de onde que vem essa mágica e se realmente é possível, porque as pessoas, via de regra, já nos questionam na rua, esse negócio de convidar gente, isso aí é pirâmide, não sei o quê. E quando tu começa a mostrar agora pessoas comuns, como nós, ganhando 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil por mês em um ano de negócio, ou casos tipo o Marcelo e a Lili, que em 4, 5 meses de negócio estão ganhando já há tempos aí esses valores. Então, que mágica é essa, né? Que as pessoas são acostumadas a ir remar na rua, às vezes, 5, 10, 15 anos na profissão e se consideram com ótimos salários quando ganham 4, 5 mil reais por mês, né? Então, como que a gente aqui, é, pessoas às vezes que estão aposentadas, casais já com 70, com 80, e como que estão ganhando 10, 15 mil por mês, né? No negócio, assim, em poucos meses. As pessoas aí fora estranham, porque não é a realidade comum da grande maioria das pessoas, né? O salário considerado bom no mercado aí hoje é 5 mil reais, é considerado um ótimo salário por muita gente. E de fato é, porque muita gente ganha bem abaixo disso aí, né, no dia a dia. Eu sempre falo, né, nas nossas conversas que quando tem oportunidade, sobre o modelo de negócio da Usox, que a gente tem lá margem, né, escala, recorrência, enfim. Mas hoje eu vou dar um passo atrás e entender um pouco o modelo da indústria, falar da Usox como uma indústria. Como funcionam geralmente, né,
os produtos que a gente tem no mercado hoje, né? Qual é a cadeia que surge, né? Que acontece da fabricação até a venda para o cliente final. Vamos pegar aí para nós fazer uma analogia e ficar mais fácil, talvez mais didático a compreensão. Vamos considerar quando você vai na ferragem, né, ou na madeireira aí da sua cidade, vai comprar lá um material. Poderia ser um saco de prego, um pacote de parafuso. Vamos pegar uma barra de ferro de construção. Tu vai lá comprar. Estou construindo, vou lá comprar um ferro de construção. Vamos dizer que tu vai lá e compra uma barra de ferro e aquela barra, né, a ferragem, a madeireira te venda por R$ 40. Sabe que, na média, desses R$ 40 ficam de lucro para a madeireira, para a ferragem, R$ 4, 10%. Via de regra, né, as empresas trabalham com essa margem de 4% de lucro, desculpa, de 10% de lucro, daria nesse caso R$ 4. E pega outros segmentos como supermercado, por exemplo, padarias, que trabalham com margens ainda menores, 5%, 3%, são margens extremamente apertadas para trabalhar. E por isso que eu não falo da Osóx, eu sempre cito esse exemplo. Cara, nós temos um produto com uma margem excepcional. E por isso que trabalhar com a venda na Osóx já é muito lucrativo. E por isso que a gente tem colegas que estão 6, 7 anos na empresa trabalhando apenas com venda, que não desenvolveram rede, porque a nossa margem é muito boa. Mas então, voltando para a ideia da barra de ferro. Então, ok, se o comércio lá te vendeu a R$ 40 uma barra de ferro, e eu tô falando que a margem deles é apenas, né, de lucro apenas R$ 4, apenas 10%. Aonde que está ficando esse dinheiro, então? Por que tão pequena, entre aspas, essa margem? Que, como eu falei antes, 10% é uma margem bem interessante, né? Que muita gente fecharia aí feliz no seu mês com essa margem, né, no mercado tradicional. Então, se a Ferrari está te vendendo uma barra de ferro a R$ 40, é porque ela comprou, né, de um distribuidor, do atacadista, na média por R$ 20. Vocês trabalham com uma margem de... Ah, então a margem não era 10%? Como assim? Então, pagou 20, vendeu por 40, a margem é 100%. Sim, faturamento, sim. Só que desses R$ 20 que ela está faturando, né, ali de lucro, teoricamente, lucro bruto, tu considera que mais ou menos uns R$ 5 ela está gastando isso com impostos, com a parte tributária. Então, dos 20, né, sobram 15, dos 20 que ela vai ter de lucro. Porque ela paga o tributo, né, sobre o faturamento total. Aí, beleza. Que custo mais tem a ferragem, a madeireira? Aluguel, funcionários, contador, a INSS, fundo de garantia, enfim. Então, esse dinheiro ele fica, né, nesses gastos e sobra, né? Então, daqueles R$ 20, 5 vai para tributos, os outros 10, 11 ali vão para custo fixo, né? Usa transporte, funcionários, aluguel e outros encargos. Aí sobra no final das contas, então, esses 10%, R$ 4 em média. Beleza, mas então alguém forneceu essa barra de ferro para madeireira. A madeireira não compra direto lá. Vou pegar o exemplo da nossa região, nossa siderúrgica aqui, a Gerdau, então, que é uma gigante do aço aí. Não é a Gerdau que está vendendo para a madeireira do meu bairro lá. É alguém que está comprando da Gerdau e vendendo para a madeireira do meu bairro. Então, se alguém vendeu para a madeireira a R$ 20, é porque comprou da Gerdau lá a R$ 10. Aí o processo é o mesmo, né? Então, esse distribuidor, esse atacado que vendeu, né, para lá, e comprou da fábrica por R$ 10, ele teve, eu comprei por 10, vendi por 20 para a madeireira revender a 40. Então, se eu comprei por 10, né, eu, o distribuidor, comprei por 10 da Gerdau, e estou vendendo a R$ 20, eu tenho esses R$ 10 de lucro, esse 100% também, estamos considerando o cálculo exato ali. Números arredondados, naturalmente. Desses R$ 10, vai ficar na média também de 10% de lucro final. Por quê? O distribuidor comprou da fábrica, para revender, ele paga impostos, ele paga, né, todo o custo de logística, transporte, combustível, etc. Ele vai ter um depósito, ele vai ter funcionários, então o cálculo se repete. O cálculo do distribuidor e o cálculo do varejista final é o mesmo, basicamente, em termos de custo. E a margem que sobra de lucro é parecida também. Aí nós vamos para a fábrica, então, a fábrica então produziu algo e vendeu por R$ 10, mais que na ponta o cliente pagou R$ 40. Então a gente, né, olha ali, fabriquei, né? Vamos pegar os 4 pontos aqui. Um fabricou, fabricante, outro distribuidor, outro varejista, e no final aqui está o quarto, o cliente final, né? Então, o produto sai da fábrica e chega aqui no cliente, passando por essa cadeia de distribuição. O que nós temos na Osóx aqui no modelo de venda direta?
um fabricante e da fábrica o produto chega direto no cliente, né? Então cortam-se os atravessadores, que a gente chama, né? Nesse caso não é que corta, nós é que somos, na prática, os papel, né? Nós somos o distribuidor e o varejista ao mesmo tempo, porque nós ligamos o cliente à fábrica, né? Então esses 4 dedinhos aqui, né? Sai do um da fábrica e chega direto aqui. E a gente faz, né, eu já usei esse número aí, né, de R$ 40, para ficar 4, ficar mais fácil, porque arredondando o nosso produto, a gente vende por R$ 4.000, por exemplo. E nós pagamos para a fábrica R$ 2.000. Então, se você considerar esse mesmo modelo e fosse um modelo tradicional, a fábrica teria que vender isso a R$ 1.000. Sairia da fábrica por R$ 1.000, né, para o atacado, pagou R$ 1.000 para a fábrica, revende para nós a 2.000, nós revendemos ao varejo por 4 e o varejo vende ao cliente por... Aliás, nós pagamos 1.000 na fábrica, vendemos a 2 para o varejo, que ele revende para o cliente a 4. Então, nesse caso, se a gente olhar o mesmo produto, com o mesmo valor que a gente tem hoje, se fosse no modelo tradicional, não fosse venda direta, é fábrica, distribuidor, varejo e cliente. Sai por R$ 1.000 a fábrica, vai para R$ 2.000 no distribuidor e chega a R$ 4.000 no varejo para o cliente chegar lá e comprar, né, por R$ 4.000. Mas então a fábrica teria apenas R$ 1.000, né, de margem lá. O faturamento da fábrica seria R$ 1.000 por aparelho. O que acontece hoje? O cliente paga os mesmos R$ 4.000 que pagaria, porém a fábrica nos vende a R$ 2.000 o produto, ou seja, ela vende pelo dobro. Então a margem da Usox, comparado com fábricas tradicionais, é o dobro da margem que ela tem de faturamento. E por isso que a fábrica faz então? Ela pega desse faturamento que ela tem e no nosso plano de carreira ela vai distribuir até 33% como bonificação. E quanto que é 33%? É sobre R$ 2.000. Seria, nesse caso, arredondando, R$ 660. Então, ok, então a fábrica, daqueles R$ 2.000 que ela está nos vendendo, né, ali, o aparelho, 660 ela distribui. Ou seja, fica R$ 1.340 para a fábrica, né? Números arredondados, componentes, mas lembra que no exemplo, se fosse o modelo tradicional, a fábrica ficaria com apenas R$ 1.000. Assim, a Osóx, mesmo distribuindo para nós 33%, né, R$ 660 nesse caso, ela ainda fica com R$ 1.340, ou seja, ela ainda fica com 34% superior ao que qualquer fábrica ficaria. E num volume grande de faturamento de milhões, você, fábrica, ter 34% a mais no teu caixa é muito bom. É muito lucrativo, é uma margem excelente para o mercado. Então, por isso que para a Osóx, o nosso modelo de negócio é extremamente saudável, até porque a fábrica não vende fiado para ninguém, né? É só no Pix ou no cartão ou no boleto, então ela só vende à vista ou parcelado no cartão, então ela não tem risco de inadimplência. Que é outro fator muito positivo, via de regra, muitas empresas vendem aí para os seus fornecedores com boletos lá para 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, vendem 2, 3 boletos, então, ou seja, as fábricas assumem riscos de inadimplência para poder vender os seus produtos. Isso é o normal, né, do comércio. Então, né, o nosso modelo de negócio não existe risco para a fábrica, ela não vende, né, nada fiado para ninguém, né, não vende nada com risco de inadimplência, e ela fica com uma margem excelente, bem superior a outras indústrias de outros segmentos. E para nós, né, então, o que fica de bacana nisso tudo é que nós, como a empresa não gasta, né, então, com esse atravessador, que seria, né, o distribuidor ou o atacadista, a empresa também não gasta com publicidade, não gasta com marketing, porque nós fazemos todo o trabalho. Então, a gente, entre aspas, fica com bastante trabalho, né, que é fazer o quê? Nós fazemos o papel do marketing, fazemos o papel da venda e fazemos o papel da distribuição. A gente acumula, né? Via de regra, no mercado tradicional existem setores para cada função. Existe, né, uma empresa para cada função e nós não, nós fazemos todo esse papel. Nós somos os distribuidores, nós somos o marketing e nós somos o comercial. E é por isso que a gente tem, então, essa possibilidade de ser tão bem remunerado. Então, é legal, na minha percepção, que a gente entenda um pouco desse cenário, né, de como funciona o nosso negócio. Nós somos uma indústria, que é a Osvox. Assim como existe indústria de vários segmentos, mas a nossa indústria trabalha num modelo diferente que para a fábrica é muito vantajoso. E automaticamente, nós, por assumirmos esse papel também de fazer todas
acumular, né, essas funções aí de marketing, de distribuição e de venda na prática, na parte comercial, nós também abocanhamos esse dinheiro que ficaria distribuído em dois, três segmentos diferentes, em duas, três empresas diferentes, não, fica tudo para nós. E nós somos uma empresa como distribuidores. E nós ficamos com o dinheiro do marketing, com o dinheiro da distribuição e com o dinheiro da venda. Ficamos com esses três dinheiros no nosso caixa, no nosso bolso. E por isso que é possível, né, a gente fazer tanta grana com o nosso modelo de negócio. E não existe absolutamente nada de errado, nada de ilegal, nada de qualquer outra coisa. É simplesmente matemática. É um dinheiro que qualquer produto no mercado hoje passa por esse processo. O pessoal, mas não é superfaturado esse negócio de vocês? O pessoal começa a pensar um monte de caraminhola, porque não entende de onde que sai tanta grana entre aspas, né? Porque o muito ou o pouco é sempre muito relativo. Então, quando as pessoas ficarem na rua aí tentando colocar um monte de caraminholas na cabeça de vocês, ou tentando perguntar coisas que elas não fazem a menor ideia de onde saem, né, as coisas, faz sentido que a gente tenha um pouco dessa clareza para não, cara, não existe nada de mágica, não existe nada de ilegal, não existe nada de qualquer trapaça ou coisa do tipo, é simplesmente uma matemática. O nosso modelo de negócio é extremamente inteligente e extremamente vantajoso, tanto para a fábrica quanto para nós. Enquanto você pega hoje vendedores de outros segmentos, que a pessoa é apenas um vendedor, ela foca só em vender. Ela não se preocupa com a produção, com a fábrica, com logística, com assistência, não, ela só vende. Mas ela só fica com o lucro da venda. Nós nos preocupamos com todo esse contexto, mas a gente fica com o lucro, né, de todas essas etapas aí. Isso é maravilhoso. E por isso que, na minha percepção, desde o início, eu olhei para os Oswaldo e falei, cara, tem aí um grande negócio, porque nós temos um grande produto. E esse grande produto, que é diferenciado, que é inovador, que é sem concorrência, ele está no modelo de negócio que é espetacular. E, naturalmente, né, existe o bônus, que é isso, então, mas existe o ônus, que é o que nós precisamos nos desenvolver como distribuidores. Para quê? Para a gente ter habilidade de marketing, de distribuidor e comercial. E nesse nosso caso, como a gente faz aqui, ainda cria uma escala gigantesca. Quando a gente forma uma rede, forma uma família, a gente está criando uma escala. E ao criar uma escala, naturalmente, você vai ter muitas pessoas sob tua responsabilidade, entre aspas, né? Que a gente aqui é parceiro de negócio, mas a gente é corresponsável quando a gente coloca alguém no negócio. Então, se eu quero ter uma grande equipe, naturalmente eu tenho a necessidade de me desenvolver como líder, né? De ter habilidade de liderança, além de saber vender, de entender de marketing, de entender distribuição, entender modelo de negócio, eu tenho que ter capacidade de comunicação para, né, informar as pessoas da minha equipe, para trazer à luz as pessoas, né, sobre o modelo de negócio que a gente tem, sobre o nosso produto, sobre o ozônio, enfim. E não à toa a gente vê ali o Everaldo, o Rogério, o Daniel, né? Eu mesmo, realmente, a gente está aprendendo sempre no dia a dia, Leonir aí. Ninguém de nós era da comunicação, ninguém de nós era palestrante, ninguém de nós, né, tinha toda essa bagagem de conhecimento pronta antes da Osvox. A gente vinha com experiências, né, de outros negócios que a gente fez aí, mas eu sempre uso o exemplo do Daniel aí, que hoje é um baita comunicador, um baita líder, mas no começo ele falava, já não me chama para falar na frente, lá que eu fico apavorado. Me dá um suador, me dá um, né, eu fico nervoso, enfim. Eu falava, Daniel, nós entramos no negócio desde o começo com o Daniel, com essa clareza de que nós queríamos fazer um grande negócio e faturar, né, números bacanas aí. Eu falei, cara, para fazer isso nós vamos ter que ter uma rede grande. E para ter uma rede grande, nós vamos ter que ter condição de treinar as pessoas, de comunicar, de informar, de, enfim, né, de realmente liderar. Não tem como tu ter uma grande rede e ser um líder sem desenvolver habilidades de líder, né, de liderança, capacidade de comunicar, né, capacidade de informar, capacidade realmente de ser um bom exemplo no trabalho. E para isso a gente precisa compreender o que a gente está fazendo, né, onde é que nós estamos inseridos. E não à toa, né, ao longo desse ano e pouco aí, o Daniel se transformou, né, e tem se transformado em um cara fera em vários aspectos, né. Ele tem, claro, mérito desde o começo, que era um cara que trabalhou muito, sempre trabalhou muito, né, nunca mediu esforço, né, a carga horária dele sempre foi puxada, mas ele veio nesse ano e pouco agregando, né, na sua personalidade lá, diversas habilidades. E por sorte é isso, né, o nosso trabalho, a venda como de forma geral, assim, a venda é uma habilidade, e sendo ela uma habilidade, ela pode ser treinada. A comunicação da mesma forma, a liderança da mesma forma, ou seja, algumas pessoas trazem algumas características mais inatas, mas na sua grande maioria, e mesmo que isso que é inato, ele também pode ser melhorado com o treino. Nós aprendemos basicamente de duas formas, a mais comum, vamos dizer assim, a mais fácil de a gente poder dominar é o que? A repetição. Repetição, repetição, repetição.
Outras coisas a gente aprende, a gente grava, né, as coisas em momentos de fortes emoções, a gente também grava as coisas com facilidade. Mas, via de regra, o que a gente tem controle no dia a dia, não tem como eu vou criar um cenário aqui para ficar emocionado e gravar as coisas. É mais complicado. Agora, a repetição depende de mim. É empenho, é tempo, é dedicação, realmente, né? E aí, então, eu, né, espero que, de alguma forma, eu possa hoje transmitir um pouco para vocês dessa visão que eu tenho do negócio e que isso ajude a clarear para vocês também, né, um pouco sobre o nosso modelo de negócio. Que eu vejo que esse conhecimento sobre o modelo de negócio é o que tem me ajudado desde o começo a ter uma crença muito grande no nosso trabalho com a Ozox. Isso me ajudou desde o começo a acreditar realmente que nós construiríamos um grande negócio e que nós alcançaríamos números, né, de rentabilidade, de renda aí para o nosso negócio muito grandes. E com essa mesma crença que hoje eu olho para os Ozox e entendo que a gente ainda está muito no começo, a gente ainda está bem no começo do negócio e os nossos números, por mais que sejam já aí muito bacanas, eles vão ser muito maiores porque é uma certeza matemática, né? Como eu falei, não tem como ser diferente porque a escala vai continuar aumentando, com isso é mais volume, e se der mais volume, a empresa nos entrega aquele percentual, é um percentual fixo. Então, se o percentual se mantém, pessoal, 33% é o que vem para a rede, 33% é o que a empresa tem no plano de marketing para distribuir. Se faturarmos 1 milhão, 33% é 300 e poucos mil reais. Se faturarmos 2, 3, 5, 10, quando faturarmos 10 milhões, 33% vai ser 3 milhões e pouco que vão vir para a rede. Ou seja, vai ser 10 vezes mais. E esses 10 vezes mais vai vir para onde? Para o bolso de quem? Então, são esses números que nos tiram o sono, entre aspas, que a gente brinca desde o começo. Foram esses cálculos que a gente fez desde o começo, com o Daniel, com outros parceiros que a gente tem aqui, né? O Marcos, o Wayne, o Alex, enfim, pessoas que a gente convive mais no dia a dia e troca mais ideias de negócio, né? Então, são esses números que hoje nos colocam numa situação confortável para falar com qualquer pessoa, com qualquer empresário, com médico, não importa o que seja, porque nós temos aqui um modelo de negócio muito poderoso que nos permite já ganhar uma boa renda, mas que nos permitirá ganhar números que poucas pessoas ganham aí, às vezes com 10, 15, 20 anos de negócio, com 2, 3, 4 lojas, com um monte de funcionários, com uma carga tributária enorme, com um custo fixo gigantesco, com um estresse que não acaba mais, trocam o seu tempo pelo dinheiro. Então, mesmo quando tu bate um papo hoje com alguém que já tem, às vezes, uma situação financeira bem melhor que a tua, você pode ir lá, né, sem medo nenhum, se você dominar o modelo de negócio, e você consegue bater um papo com a pessoa, e ela vai, com certeza, te ouvir, e vai, talvez não faça parte, igual não vai vir para os Ox, mas ela vai te ouvir e dizer, bom, cara, tu tem aí na tua mão realmente algo que faz sentido, algo interessante. Os números batem, porque quem é empresário do tradicional, por mais que fature no seu negócio, ele entende sobre o modelo de negócio. E quando a gente tem a clareza do nosso modelo de negócio, isso nos dá uma tranquilidade para a gente bater um papo com qualquer pessoa, de qualquer segmento, de qualquer profissão, não importa, porque nós temos na mão um produto que é fantástico, que é diferenciado, e nós temos sim um modelo de negócio muito inteligente, muito agressivo, que é meritocrático, e talvez uma das coisas mais especiais desse modelo de negócio é que ele permite que pessoas comuns alcancem resultados extraordinários. A gente sabe que tem pessoas que ao longo da vida nunca ganharam mais que 3, 4, 5 mil reais e daqui a pouco estão ganhando 15, estão ganhando 20, estão ganhando 30, estão ganhando 50. Outro mês a gente teve uma conversa aqui com o Elisier, ele, né, faz um café com ozônio, acho que foi no mês de abril, se não me engano, ou começo de maio. E ele trouxe alguns números para nós sobre o modelo de multinível, né? O mercado de marketing multinível no mundo. É um mercado que movimenta bilhões. Então, muitos milionários foram formados, estão sendo formados no mundo todo através desse nosso modelo de negócio. Por quê? Porque é um modelo extremamente agressivo, exponencial, e é um modelo que permite que pessoas comuns tenham resultados extraordinários. Então, se você, de alguma maneira, se considera comum, embora eu discorde disso, que todos nós somos especiais, aí somos imagem e semelhança do Criador, segundo a palavra. Então a gente pode realmente se considerar especial, né? Nosso Pai Celestial lá realmente nos dá essa possibilidade, mas para quem não tem a fé, não acredita, enfim, talvez se veja em algum momento pelas quedas da vida, aí, pelos tomos que já levamos, às vezes a gente se sente, né, mais
desprestigiado em algum momento, tô realmente no fundo do poço, né, eu não sou merecedor, ou isso, aquilo. Só a gente tá diante do modelo de negócio. Mas eu não sei vender, eu não sei comunicar, eu não sou bom que nem o Daniel, eu não sei vender que nem o Rogério, eu não sei fazer que nem o Everaldo. Mas você tem a possibilidade de buscar pessoas assim para o teu negócio. E aí, né, a gente ouve muitas vezes essa frase, eu queria achar um Rogério, eu queria achar dois Everaldo, eu queria achar mais uns três Daniel, eu queria achar uns 4, 5 Marcial na minha rede. E aí eu lembro uma fala que o Leonir fala, volta e meia, ele fala, tá, mas e quantos igual a você queria na tua rede? Quantas pessoas igual a você queria ter na tua rede? E essa é uma boa reflexão. Né? Que trabalho você faz? Que profissional você é? Como é que você atua no dia a dia? Se você tivesse 10 pessoas igual a você, o negócio seria um sucesso ou ele seria ainda um grande fracasso? Ou ele estaria se arrastando ainda? Então, a gente tem a sorte, né, nesse no nosso modelo de negócio, que realmente a gente pode dar sorte ainda, sorte, e na minha percepção, a sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Então, a gente só vai encontrar a oportunidade se movimentando. Então, nesse nosso modelo de negócio, às vezes a sorte realmente nos ajuda. A gente está na rua aí buscando por pessoas, quando vê, tu vai bater num Daniel, né, vai fechar num Daniel, numa Arlene da vida aí, né, alguém que é fera, um Rogério, uma Michelle, enfim, uma dona Iná da vida, né, com 70 anos aí bombando no nosso negócio. A Beatriz, que está aí, né, com o seu carro adesivado, já também voando as tranças por aí. Então, tu vai fechar em pessoas assim, se tu tiver em movimento, buscando. Porque o nosso modelo de negócio é tão maravilhoso e tão fácil, vamos falar assim, de fazer, tão simples, que a gente pode ter resultado extraordinário, mesmo sendo ainda amador no negócio, né? Só que, sim, se você sonha em ter um resultado extraordinário, você vai ter que se desenvolver em algum momento. Então, comece a buscar. E aí, no nosso 10 passos, lá, o nosso passo um, que é o acreditar, ele está diretamente ligado com a informação, é a falta de crença, o que nos gera medo. Isso serve para nossa vida como um todo, né? O que nos gera medo é o desconhecido. Se você tem medo do escuro, tem um quarto escuro aqui, eu tenho medo de entrar, tem uma rua escura na minha rua, eu tenho medo de caminhar aqui no meu bairro. Mas durante o dia você vai lá, você não tem medo, porque durante o dia é claro, durante o dia tem luz. O conhecimento é a luz para nossa vida. Então, se tem alguma coisa que te deixa inseguro, que te deixa com medo na Osóx, busque o conhecimento sobre essa área. Aí eu sei que o modelo de negócio é uma coisa que muita gente aí não domina, não tem essa consciência, e por isso, hoje, quando o Leonir trouxe a ideia de café com ozônio, eu falei, olha, deixa que eu bato um papo então com o pessoal e vou passar um pouco da visão que eu tenho da Osóx. É assim que eu enxergo, não significa que eu saiba tudo, nem que eu seja dono da verdade, da razão, mas é, algumas pessoas que convivem comigo sabem que eu venho da área comercial e também venho de formação da área de gestão, então eu estudo sobre negócio há bastante tempo, pela faculdade, mas muito pelo que eu estudo no dia a dia. Faz anos que eu me encantei com a ideia de empreender e entendi que como CLT eu não chegaria, né, muito longe pelos planos que eu tinha, então eu entendi que empreender seria o caminho e aí eu me dediquei, né, durante muito tempo a estudar empreendedorismo, né, para empreender. Então, o que que a gente faz? Quais são os modelos de negócio que existem na rua, para poder entender aonde eu poderia me encaixar de forma melhor. Então, eu estudei e estudo bastante ainda sobre empreendedorismo, sigo muitas pessoas, mentores, enfim, que são da área, que tem na veia o empreendedorismo. E aí existem, então, conceitos em cada modelo de negócio. E aí, um dos caras que eu sigo aí, que é o Flávio Augusto, que é um bilionário que começou a empreender há muitos anos atrás, ele fala sobre isso. A coisa mais importante que tem não é o produto, quando você vai avaliar algo. A coisa mais importante que tem, pensando, né, em finanças, é o modelo de negócio. E às vezes, mesmo um bom produto, sendo um mau modelo de negócio, ele pode ser um fracasso. Né? Você pode fracassar mesmo tendo um ótimo produto, se o modelo de negócio não for bom. E nós, por sorte, aqui na Osox, temos um produto que é fantástico, dispensa comentários, e não menos bom, né? Nós temos aí um modelo de negócio também que é difícil imaginar algo melhor, porque ele nos ajuda, né, a criar uma escala, ele nos oferece uma ótima margem no produto, ele nos oferece uma recorrência de renda, que também é algo fantástico. Essa recorrência vai virar renda passiva com a construção da nossa equipe. Ele nos permite, né, fazer amizades, aumentar nosso network, nos desenvolvermos como pessoa, como ser humano. Ele nos dá a satisfação de ajudar pessoas no dia a dia, né? Isso é algo realmente impagável. Então, nós temos muitas vantagens no nosso modelo de negócio. Então, a ideia hoje era isso, pessoal.
encerra por aqui nessa nosso bate-papo aí. Bate-papo, embora seja um monólogo, teoricamente, mas a gente sabe que nas cabeças nós estamos aí com as ideias borbulhando por aí, então a gente fala algumas coisas aqui, reverbera na cabeça de cada um aí, né? Mas especialmente, né, esse bate-papo não era a ideia e nem tem como transformar ninguém especialista em alguma coisa num bate-papo de 40 minutos, de meia hora. É sim largar uma sementinha para que você, a partir disso, possa buscar mais informação, mais conhecimento. Para quê? Para que você tenha o domínio do nosso modelo de negócio, né? Nós trabalhamos com isso, né? Esse é o nosso negócio, então nada mais justo que a gente entenda, assim como nada mais justo que a gente entenda do ozônio, porque é o nosso produto, nada mais justo que a gente entenda se você quer construir um grande negócio, se você quer construir uma rede, especialmente, e você entenda, então, opa, qual é o modelo de negócio, são as regras do nosso jogo. Então, se você quer jogar um jogo e quer ter chance de ganhar nesse jogo, é crucial que você entenda as regras do negócio. Leonir, se tu já tiver com tudo pronto aí pro sorteio, me chama, pega a palavra de volta, senão eu fico papeando aqui. Sim, show de Se tem bola. algum colega que também quiser fazer alguma contribuição, enfim, alguma colocação aí. Eu acho E que aí, se alguém pessoal, quiser colocar alguma coisa, porque não deixa, vai dar para fazer o sorteio hoje. Ixi, eu tô na metade aqui nem ainda. E tem a parte do Maurício lá também, né? Para ele me passar, ele não me passou ainda. Então vai ficar para sexta-feira o sorteio da caixa, não, né? Para nós fazer. Eu tô com 373 cupom aqui na primeira página e são cinco. Eu tô cuidando aqui para fazer certinho, né? Tô olhando o volume de compra das pessoas, para daí algumas pessoas é um cupom, outras é três por cada máquina comprada, outras, né, é dois, outras é um. Então eu tô tomando um pouco de cuidado nisso, olhando a lista aí dos top 10, né? Mas a gente vai falar também, parabenizar, né? Aproveitando aqui o nosso Café com Ozônio, ele está sendo gravado. Deixa eu pegar aqui de volta. A ô, Leonir, conversa com a Leonir, Renata tá aqui. Leonir, deixa eu dar uma palavrinha, então, enquanto tu vai aí, já te passa, então, pode ser? Mais um Pode, vai minutinho. lá, vai lá, vai Tá. lá. Segue o Então, baile. pessoal, para aproveitar, né, já que nós falando do modelo de negócio, no nosso modelo de negócio, uma das coisas que nós temos é justamente o marketing, né? Nós somos aí marketing multinível, ou marketing de rede. Então, o que que eu quero pedir para vocês? Quem puder, quem quiser, vamos fazer algo bacana aí. Especialmente bacana para quem está aqui conduzindo, porque a gente pode usar isso depois também como marketing. Quem puder aí, faça um print da tela, por gentileza. E quem tiver daí, quem mexe com o Instagram aí, depois posta no seu Instagram lá e me marca. Né? Marca os colegas, enfim, aí pra gente divulgar, né, essas imagens. Fala assim, ó, o que que esse bando de louco tá num dia de manhã aí fazendo, né? Todo mundo em reunião já logo cedo. Então, o meu Instagram, para quem ainda não me segue aí, meu Instagram é Bagé, Bagé com G, né? Bagé, bagé.ozox. Então, quem tirar o print me marca lá que depois eu reposto também, para vocês poderem repostar também. Aí a gente faz esse movimento de. Vamos começar a mostrar os Ox cada vez mais, né, nas redes sociais, aí para a gente atrair mais gente interessada, que as postagens geram engajamento. E aí, enquanto isso, né, eu vou pedir para vocês que coloquem no chat também aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão sobre o assunto, modelo de negócio, alguma pergunta que queira fazer, pode colocar no chat aí, que daí eu vou respondendo aqui dentro das nossas possibilidades. E logo na sequência, então, eu vou passar a palavra para o Leonir ou para algum outro colega. Que a gente tem, já que o sorteio não vai ser possível hoje, talvez o Leonir queira abrir espaço para algum graduado novo aí bater algum papo, falar alguma coisa, Ah, ou para algum sim, outro com colega certeza, graduado aí. Bagé. Com certeza. É isso aí, pode. Tá, Se alguém quiser comentar alguma coisa, aí não vai ter como fazer hoje, não. Então, quem ganhou o Cruzeiro, né? Só aproveitando, então, a dona, não sei se ela está na sala, quiser falar alguma tá na coisa, a sala. dona Julimar, né? Que é a ganhadora do Cruzeiro. Ela tem que falar para nós se ela quer viajar ou se ela quer o valor em dinheiro. E a Maria Beatriz, né? É o segundo lugar, então, que ganhou a caixa com microfone. Caixa JBL com microfone. A Maria Beatriz. É da equipe de quem? A Do Julimar, então, Alex. é do Daniel e a Maria Beatriz é do Alex. Isso, abaixo do Então, João de Martini, né? Direto do João de Martini, abaixo do Alex. tá. Então, ela foi a ganhadora, então, da caixa JBL com microfone. E daí, na sexta, a gente faz o sorteio. Até sexta eu termino essa lista. Eu devia ter começado a fazer ela ontem. Mas a gente passou o dia ontem sem conseguir desgrudar do telefone
parecia o dia 30, foi quase igual ao dia 30. Então eu não consegui começar ontem, mas até sexta-feira a lista tá pronta. E daí a gente faz o sorteio, então, da outra caixa JBL na sexta-feira de manhã no Café com Ozônio, né? Então, parabenizar a dona Julimar, né? A grande ganhadora da promoção do Cruzeiro. E a Maria Beatriz, então, com a caixa JBL, né? E os microfones. E daí depois aqui, ó, então, a Laércio, Elton, seu Dario, a Marlene, a Marlise, o Marcílio e aqui a Usina Natural do Rio Grande do Sul, suplementos S. Esses demais vão ganhar a caixinha pequena JBL, aquela que a gente usa nas apresentações. Olha lá, a miniatura da JBL. Então, do quarto até o décimo, então, aí ganhou a caixinha, né? Então, a gente vai providenciar aí para mandar, entregar em evento, né? Dar pro líder da pessoa aí. Ah, eu sei aqui, ó, tá, do Rogério lá vai ser o Marcílio, do seu Dario, vai ser ele que vai entregar. Já vai ser o Rogério que vai comprar essas caixas mesmo. Já vai entregar aí para a equipe dele as caixinhas pequenas. O Elton, então, é o da Marli, né? A Marília, que é o terceiro aqui também, é da Marli. Daí tem o Laércio, que eu não sei de quem, da qual equipe que é. A Marilene Scorsato, Marlise e a Usina Natural, daí que tem que ver da qual equipe que é, né? E na sexta-feira a gente sorteia outra caixa, né, daquelas bagual, né, gente? Aquela caixinha bem bacana da JBL. Então, se alguém quiser falar alguma coisa aí, fazer algum agradecimento, algum graduado ou O Juliano, sim, acho algum, que o Julimar tá pedindo ali para falar, o Daniel pediu para falar, para liberar o microfone da Julimar, acho que ela tá sim, presente na live, é a nossa Julimar, ganhadora, então. E pessoal, pegando igual o gancho, né, a Julimar e ali a Maria Beatriz e o seu José, salvo engano, uhum, né, no nome, além de ganhar, eles ganharam também o top 3 lá estão no top 3 da Osóx, né, então ganharam, a Julimar ganhou o iPhone e ganhou o Cruzeiro aí. E aí o casal Normei lá ganharam, né, o Samsung lá na Osóx e estão ganhando também a JBL aqui, né? Então foi realmente, além de ter graduado bronze, né? Ambos graduaram bronze, então foi realmente um sim, mês tá. fantástico aí pra nossa equipe. Show de bola. Zanotti, libera a dona Julimar lá então, que eu ia apanhar ela de confitrião É aqui só daqui a liberar. pouquinho. Só liberar. Ok, Ah, liberou. eu não estou conseguindo colocar minha figura aí, mas eu queria dar bom dia a todos. E, Leonir, eu estou assim, extremamente agradecida pelo Cruzeiro Marítimo. Estou muito feliz, feliz demais mesmo, por poder dar o melhor de mim para os Ox. Contudo, pelas minhas experiências vividas, eu passo muito mal nos passeios no mar. E É, já que o prêmio é meu, eu gostaria de saber se da possibilidade de eu passá-lo para outra pessoa da minha rede. a senhora, é você que ganhou, dona Julimar. A senhora faz o que a senhora quer achar melhor. Sim, então eu queria muito deixar bem claro aqui que eu gostaria de passar para o Daniel, muito grande líder, um herói, e eu sei que ele fará um marketing maravilhoso da nossa empresa Zox. Olha aí. Então, show de bola. Então, vamos ter que adquirir a carta do Cruzeiro aí e passar para o Daniel, né? Show de bola. Legal, Que dona ótimo, Julimar. Parabéns. que Parabéns ótimo. Eu fico pela. muito agradecida por essa oportunidade, viu? E eu queria agradecer nesse momento a todos os amigos da família Ozox que colaboraram com a gente para chegar até onde nós chegamos. Muito obrigada. Que Deus abençoe Legal. todos vocês. Amém. Nós que ficamos felizes aí com o resultado teu e do esposo aí que a gente vê que tá junto sempre aí, né? Ah, Sempre, sempre é. junto. Então, a gente fica feliz de ver que todos podem, né? Todos É, podem fazer o nosso negócio com excelência. É só querer, exatamente. né?
Então, Com, parabéns pelo trabalho, parabéns aí né, pelo presente aí, pelo Daniel, né? Passar para o Daniel, ele merece mesmo. Ele ajuda todo mundo aí da equipe que a gente sabe dia e noite, né? é É isso verdade. aí. Pois muito Bom, obrigada a todos, um bom dia, viu? Beleza, bom, dona Gilmar. Valeu, bom Daniel. dia. Bom dia, peraí. Bom dia a todos. Julimar, o que eu falo? O que eu vou te falar, Julimar? Tu tem a opção de pegar o dinheiro, Julimar, né? Esse Não dinheiro é vale teu. tanto quanto uma amizade feita com vocês. Olha aí. Eu só tenho a agradecer, então, Julimar. Agradeço, né? Acho que se fosse tu, pegaria o dinheiro. Deixa claro Não, isso. não quero dinheiro, quero a amizade de vocês todos. Tá, então eu só tenho a agradecer aí, Julimar. Isso Agradeço para mim é por. a maior riqueza, sabia? Sim. Eu só tenho a agradecer, então, eu que agradeço a tua amizade, a tua companhia, a tua parceria no dia a dia, né? Às vezes a gente vê os grupos, assim, mas a gente, no dia a dia, a gente troca muita ideia, né? Conversa bastante aí. E eu tenho certeza que é só o começo de uma parceria, né? A gente tem muito, muito a crescer. Tudo que o Bagé falou ali já vale aos Ox. Mas o que fica nas entrelinhas são realmente a quantidade de amigos dos mais diferentes tipos que a gente acaba fazendo no dia a dia, né? Pessoas que nós não chegaríamos, né? Jamais eu chegaria a ser amigo da Julimar, do Murilo, da Arlene, do Everaldo, do Fábio Lute, do Geraldo, do Leonir, de outras pessoas que eu nunca chegaria. Nunca, jamais eu chegaria até essas pessoas. Essas pessoas jamais chegariam até mim. Então isso é a melhor parte do nosso modelo de negócio, já que o Bajé falou sobre isso, é essa amizade que a gente acaba fazendo, esse network. Network é uma palavra para negócio. Aqui é muito mais do que negócio, aqui é uma família, realmente. Muitas vezes eu passo mais tempo com as pessoas da nossa família da Ozox do que a nossa família lá que a gente escolheu, né? Então, muitas vezes e quando eu falo por mim, eu falo por todos nós, eu troco de estar com a minha filha lá para estar aqui. A gente tem alguns sonhos grandes, a gente tem propósitos grandes e isso faz parte desses sonhos, né? Se a gente abdicar um pouquinho do nosso tempo com a nossa família, mas não é um sacrifício, é maravilhoso, porque sim, a gente a gente faz novas amizades, a gente cria relacionamentos com pessoas que a gente não maravilhosas e parece que o universo conspira para trazer cada vez pessoas melhores para a gente, isso é maravilhoso, né? É incrível. Então, eu acho que esse é o ganho principal da Ozox. É que a gente encontra pessoas como vocês, Julimar. Então, é só gratidão, obrigado mesmo. Não tem, não tem nem o que falar. Estou muito Eu feliz. só espero que antes ou depois desse passeio de vocês apareçam aqui, você, a Glenda e a Lara, para tomar Vamos, um banho de mar aqui em Guarapari, viu? vamos ter que ir para Guarapari, então. Vai Pois Vamos é. ver estar uma... se a gente compra um pacote aí que tem uma parada aí, né? Isso, que ótimo, Leonir, muito Vamos bom. vamos dar uma olhada aí qual é que é as opções que a gente tem. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Beleza, dona E a Julimar. gente te ama, Daniel. Eu também, amo vocês. Olha aí, que bacana, né? Então, e a Maria Beatriz também está na sala, eu imagino que esteja. Abre o microfone dela aí, pessoal, se ela tá por aí, fica à vontade. É a ganhadora da caixa JBL com microfone. Não é ruim, hein? A caixinha JBL aí, barbaridade. Esquenta o frio. Agora, agora sim, agora estou. Aí, Então, bom dia. bom dia a todo mundo, muito obrigado. Eu já disse um monte de muito obrigado, mas continuo dizendo muito obrigado mesmo, de coração. É maravilhoso estar nesse negócio. Ontem eu falava com o Alex, a gente já fez outros marketing e já vem de outras rodadas, mas aqui
faz toda a diferença. Então, nós estamos muito felizes porque tem uma equipe para cima e uma equipe para baixo que apostou em nós e que acreditou em nós. E nós fizemos a nossa parte, mas eles ajudaram de todo o coração. Então, estamos mais que lisonjeados com tudo isto e, bom, é a tal coisa. Não acreditamos que daqui para frente temos muito show para recorrer e precisamos de todos vocês. Show de bola, Dona Maria, parabéns. Parabéns, é Sim, isso aí. sim, Fala aí. queremos destacar o trabalho do Alex, realmente de uma forma totalmente doada, porque mesmo sabendo que ele não ia galgar posições dentro da empresa, ele fez tudo para ajudar os que realmente poderiam chegar lá. Então, aqui vai nosso reconhecimento para o Alex, e realmente já falamos com ele que, inclusive, esses prêmios seriam passados para ele, tá? Para fazer um melhor uso deles aí, tá? Assim Olha que, aí. muito Aí. obrigado também, tá? Assim que, e um prazer estar aqui nessa família que realmente a gente, se não fosse por Ox, não teríamos o contato com todos vocês. E pelo João. E pelo João, nosso amigo, assim, que incondicional. É um amigo, um irmão, o João Carlos de Martini, que recomendo para todos vocês, um terapeuta excelente. Assim Olha que aí. estamos numa família exemplar. Obrigado. Legal, olha aí. Olha aí, ó, todo mundo ganhando presente hoje. Eita, esse povo do Rio Grande aí, hein? Não é fácil, o coração é gigante, né? O pessoal do Espírito Santo tem um bom coração e o pessoal e os gaúchos também, olha aí. Muito bacana, Então, parabéns, parabéns pelo resultado. A gente sabe, né, que a gente só está começando, que o nosso negócio é um bebê ainda, engatinhando, né? Eu falo de mim, né? 2 anos de negócio e o pessoal da Águias do Oeste, então, é, ninguém tem mais tempo de negócio que eu, é 2 anos e pouquinho aí. E é isso, a gente tá todo mundo novo aqui, né? Todo mundo pode subir muitos degraus aqui, desde que esteja um pouco disposto, não precisa nem muito, não, um pouco disposto e disciplinar esse pouco todo dia, toda semana, que eu tenho certeza, né, que vai dar certo. No início a gente faz, é que nem um avião quando vai decolar mesmo, né? O início a gente forceja mais, é mais tempo de trabalho e tal, mas depois que você pega o embalo assim, fica bem bacana e o esforço diminui. Então, esse modelo de negócio que o Bagé muito bem falou, proporciona isso, né? A gente dá uma pegada, né? Dá aquela esquentada no couro um bom tempo e depois alivia. O trabalho fica mais light, fica gostoso, né? E muito lucrativo, com certeza. E a gente não tem daí o que pague os depoimentos, né? Não tem valor que pague os depoimentos que a gente ouve das pessoas, né? O bem que a gente leva, independente. Ah, tem as vírgulas, tem os problemas, tem os obstáculos, tem bastante, né? A gente erra, ou a gente erra, às vezes, feio até, né? Mas é sempre com o objetivo, né? Sempre com aquele objetivo de fazer o melhor, de ajudar sempre o máximo que a gente pode. Eu até comentei essa semana que a gente não consegue mais se virar, não tem como eu me virar em cinco. Eu gostaria de me virar para poder ajudar mais pessoas da equipe também, né? É tanta gente, mas a gente faz o que a gente pode na medida do possível, às vezes até do impossível, a gente dá um jeito, né? E nem sempre consegue fazer tudo, mas a vontade é de ver sempre todo mundo crescer, todo mundo ter resultado, todo mundo, quem quer graduar, conseguir graduar, se não dá nenhuma, vai de novo, que só não consegue quem tenta, né? Só não consegue quem tenta, e só consegue também quem tenta. Então, se não tentar, não tem jeito, vai ter que tentar de uma maneira ou de outra, né? Então, eu parabenizo a todos
que trabalharam aí no mês 6, foi muito bom. Foi um mês excelente. Foi o melhor mês da Usox, foi o melhor mês da Usox, mas não vai ser o melhor mês nós olhando para frente. Eu tenho certeza que não vai. Eu tenho certeza que vem né, muito crescimento agora no segundo semestre, não tenho dúvida disso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Na sexta-feira, gente, a gente faz o sorteio da carta. Vamos arrumar um tema aí bacana também para o Café com Ozônio de sexta, né? Everaldo, tô vendo aqui, quer falar alguma coisa? Rogério, ah, Marli, vai lá, Rogério. Alguém abre o microfone Tô do Rogério preocupado. aí? Tô preocupado com o Daniel aí, agora com esse frio. Estragou até a chapinha dele, né? O cabelo tá diferente, acho que é muito frio lá no em Osório. É, ou é uma chapinha ou é uma semana sem tomar banho, né? Que daí o cabelo vai endurecendo ali. Vai saber, né? É uma das duas coisas. Paulo. Eu acho que é uma semana sem tomar banho, Mas porque o aqui nós ozônio estamos de não. camiseta, ó. Não dizem que o ozônio não limpa? O ozônio limpa, pra que tomar banho, É, cara? pois é. Ao É, menos desinfetado. Viu? E elimina o cheiro. Olha, sabe que dá para fazer essa experiência, né? Como é que o cara fica uma semana sem tomar banho, agora no frio, mas tem que dar o aparelho por perto. pessoal, bom dia a todos aí. Parabéns, Daniel, né? Parabéns aí todos graduados, né? Não vou citar nome aqui, mas a gente acompanha, né? Vê o esforço de cada um. Então, parabéns o líder Daniel, mas também refletindo aqui, né, Perosa? Lá atrás, quando nós começamos, né? Eu, você, o Everaldo, né? O Everaldo que sempre nos ajudou aí também lá no início, né, Everaldo? Perosa. Então, olha só, hoje podendo ver aí grandes líderes vindo, fazendo a diferença, pessoas aí, né, graduando, ficando em primeiro lugar, sem palavra para falar da dona Julimar, né? Então, arrebentou a boca do balão, como diz o outro, ganhou todas as premiações, né? Olha só, a nobreza de reconhecer e passar para o Daniel. Então, isso são a família Osócos, né? Então, gratidão aí por todas as pessoas da minha equipe. Eu sei que tem pessoas aí também que ganharam, ficaram entre os 10 aí, né, Perosa? A gente viu, foram números aí que às vezes a gente até se assusta, mas vê que é possível, né? Então, é aquela frase, né, Perosa? Tem que tentar fazer o negócio. E às vezes a gente busca aquela pessoa que não está tendo sucesso, por quê? Porque não está inserido num trabalho, né? Nada é de graça. Então, hoje, ó, eu estou aqui indo para 2 semanas já fora de casa, fazendo um trabalho em Minas Gerais. Então, aqui, ó, já tem graduado em Minas Gerais, então parabenizo também, mas que podemos crescer junto, crescer no Brasil inteiro. Então, parabéns aí a todos os graduados, a esforço, a gente pode ajudar no que a gente, né, ajuda no que a gente pode, né? E é isso, levar essa mensagem para todo mundo. Então, da minha palavra, também se resume a gratidão aí por todos da nossa equipe aqui. Eu tenho certeza, né? Esses eventos aqui essa semana também foi fora da curva, cada vez mais né, com a participação aí do nosso presidente, o Maurício, né? E isso vai refletir para frente. A gente precisa buscar esses números que são alcançáveis, assim, porque a gente viu aí, a dona Julimar é, como se diz, não tem idade para fazer esse negócio, né? E é disposição, é trabalho, não tem nada que venha de graça, né? Tudo a gente se prepara a cada dia, que nem o Daniel, aí a gente vê lá no início, o Daniel não subia para falar, não falava na live, assim como eu, né? E hoje a gente pode estar aqui transmitindo por quê? Porque a gente vê aí o que nós temos na mão é o melhor produto. Eu não conheço algo parecido com o que nós temos. E aí o seguinte, como o Bagé mesmo falou, às vezes a gente até perde o sono. Por quê? Porque a gente vê pessoas se recuperando a saúde.
nós temos uma missão, mas a gente vê números no nosso extrato que tiram o sono, porque nunca na minha vida foram números alcançáveis. E hoje, podendo desfrutar isso aí, ver aí, ó, as pessoas com propósito. Então, isso não tem preço, isso tem valor. Nós estamos num caminho certo. Porém, a gente sabe que daqui 1 ano, 2 anos, podemos estar em 10 mil distribuidores no Brasil ou mais. Você entendeu? Então, nós que temos essa missão, né, de levar esse benefício e trazer pessoas assim como a Julimar, assim como todos os líderes aí, preparar essa liderança aí, porque o Brasil, e não só o Brasil, porque não o mundo, olha só, as porteiras estão se abrindo aí e nós vamos levar esse benefício aí para muitos países, né? Assim como nós já temos, né, Perosa? É depoimento em espanhol, né? Eu já tenho depoimento em espanhol. A gente sempre ouve aí depoimentos de brasileiro. Eu já tenho em espanhol. Olha só que maravilha. Amanhã nós vamos ter depoimento em alemão, em italiano e por que não em japonês? Olha aí, ó. É isso aí. Verdade. Show de bola, Rogério. Valeu, parabéns aí também pelo trabalho, né? É isso aí, tem que construir, não tem jeito. Tem que pôr a mão na massa, né? Claro, cada um com o seu sonho, com os seus objetivos, né? Mas tem que trabalhar, né? Seja para vender, para cuidar da equipe, dá mais trabalho ainda. Como eu falei, dá trabalho, dá correria, vai tempo, né? E a gente fica assim com uma missão grande, né? Um grande compromisso. E que bom que a gente tem, né? O pessoal da fábrica está sempre dando apoio, sempre que possível, né? Como tiver lá no Mato Grosso, tiver em Minas, tiver no Rio Grande, tiver em Chapecó. Então a gente pode contar com a força da empresa, e isso é muito bacana, né? E, gente, parabéns a todos, agradeço a todos que ficaram com a gente aí agora, né? É, nove Um e sete minutinho. já, então. Opa, Oi, um Verão. minuto aí. Fala aí, vai lá. Bom dia, bom dia, Cinco. bom dia. Bom dia. É isso. Então, sabe as palavras aí do nosso amigo Rogério, né? Então, cara, como a gente no início aí também participou dos eventos dele, ele também agora, tu veja bem, participando lá, eventos, né, com o pessoal nosso também, isso é os Ox, isso é a família os Ox. Então, só gratidão aí, Rogério. Gratidão pelas amizades aí. Então, eu tinha ouvido falar do Leonir Perosa, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Nesse negócio, a gente se tornou grandes amigos aí, o Rogério também. Daniel, nunca tinha ouvido falar do nome de Daniel Iscariote, então é uma satisfação, uma honra, né, ser amigo dele, do Bagé, do pessoal aí. E já que estamos falando em amizades aí, pessoal, eu quero falar bem rapidinho aqui o quanto nós temos que melhorar. Eu falo agora, vamos falar de estados, né? Porque a minha admiração do povo gaúcho, olha só. Então, para quem não lembra, aí só refrescar a memória, vamos dizer assim, cara, talvez há menos de 1 ano atrás, o Rio Grande Amado estava debaixo d'água. Então, hoje acredito eu que 50% da produção da Osóx é o Rio Grande do Sul. Então, é um povo batalhador, é um povo guerreiro, é um povo extraordinário. Então, nós temos que nos espelhar no que está acontecendo aí, principalmente no Rio Grande do Sul, é o que acontece aí. Então, baseado nisso, já conversamos ontem, né, Daniel? Eu quero fazer uma live aí com a nossa equipe aí, eu quero trazer o Daniel, quero trazer o Bagé, já se sintam intimados aí a participar dessa reunião, dessa live aí que eu quero fazer, porque a gente tem que se espelhar. Então, a gente começou, vamos dizer assim, antes até do Bagé aí, do Daniel, e talvez a estratégia nossa não esteja certa. Então, nós temos que se espelhar com quem está evoluindo, com quem está crescendo aí, e a gente quer essas dicas sim, né? A gente vai estar fazendo uma live, provavelmente na manhã à noite, eu vou fazer uma chamada aí no grupo aí nosso, aí para só todo mundo, como diz a Marli, né, estar presente aí. E falar um pouquinho também, né, sobre a graduação que não deu certo, né? Talvez a estratégia, né, Leonir, que a gente montou não deu certo, mas gratidão a todos que colaboraram da nossa equipe. O Rogério aí, obrigado, tá, Rogério? Você não tem nada a ver com a nossa equipe, mas também nos ajudou aqui, né, e tal.
alguma coisa a gente falhou aí, a gente vê o quanto a gente precisa melhorar. Quem é o culpado? É o líder maior. Então, eu sou culpado por a Marlene não ter graduado. Então, a estratégia não deu certo. Pessoal, era isso aí, vamos para cima. O mês está começando, eu tenho certeza que esse mês vai ser um mês incrível. E como eu falei, gratidão às amizades, gratidão a esse povo gaúcho aí, que nos inspira aqui, nos mostra o quanto nós podemos e precisamos melhorar aqui. Eu falo dos Catarina aqui, né? Eu me sinto um cataúcho, um catarinense com gaúcho, porque ó, né, no passado aí a gente trabalhou muito no Rio Grande, hoje a gente vende muito também no Rio Grande, né? Então, para nós, o povo gaúcho é uma inspiração para nós aí. Beleza, Everaldo, pessoal? Tamo junto. Everaldo, só para lembrar, tu falou da Julimar ali e tudo mais, né? Da enchente. Quem tava aí na enchente ano passado, lembra, né? Eu fiquei acho que 12 ou 13 dias lá dentro da água, lá com os caras, e entrega marmita, e teve campanha da Ozox para fazer rifa, para doar, foi um movimento legal, assim. Mas quando eu cheguei em casa aqui, cara, eu depois de estar passando lá, tá dentro da água e indo, entrega marmita para um e vai para outro, e se estressando com os caras e tudo mais, eu vim para casa e eu fiquei uns 2, 3 dias assim, parado. Porque eu não, cara, não. A gente viveu aquilo lá muito intensamente e aí cheguei em casa, beleza, e agora eu tenho que trabalhar, tem família, tem, né? Eu tinha 3 meses de Ozox, 4 meses de Ozox. E aí eu fui pra internet, cara. Teve um dia que eu fui lá pro escritório, sentei lá e pensei, cara, vou pra lista, vou falar com quem, mas ninguém aqui ou estão embaixo da água, ou estão com um amigo, ou estão ajudando, ou estão. E eu peguei e fui pra internet, cara. Elaborei um texto e mandei, cara. Mas mandei assim, ó. Mandei uns 500 textos, assim, para umas 500 pessoas. E uma das pessoas que eu mandei foi o Geraldo. Foi o Geraldo. E o Geraldo falou, cara, beleza, vamos marcar. Marcou a primeira conversa às 10 horas da noite. 10 e pouco da noite, beleza, vamos conversar. E daí que veio a rede do Geraldo, a Julimar, a Arlene, a Julimar. Mas foi por causa da enchente. Por causa da enchente, porque eu não tinha mais quem falar daqui. Então, às vezes a gente tá assim, mas tá difícil, tá uma dificuldade, mas o que reserva lá na frente, né? Então, o que me reservou foi essa rede maravilhosa, pessoas maravilhosas, e agora me reservou o Cruzeiro. Então, às vezes a gente não entende o que é e o porquê e tudo mais, mas vem coisas. Aguarda. Talvez tá ruim agora, mas vem coisas boas depois. Faz o certo, faz o correto, que vai vir, né? Então essa história é legal ser contada porque eles são frutos da enchente, essa rede ali. É isso aí. É isso aí. Show de bola, Daniel. Eu faço isso, fiz isso, a gente continua fazendo isso, e eu acho que é essa busca que a gente tem que passar para a rede, é usar todas as ferramentas, né, que a gente tem, né? Eu cadastrei algumas pessoas também que eu não conhecia que não deram certo. Mas se acha um que dá certo, como é que vai saber se vai dar certo? É buscando. É buscando nomes, é indo para cima, né? O Everaldo vai lembrar, o Pedro ali de Lages, o guri ali de Lages. Eu não conhecia ele, também pelo Facebook e tal. Foi no evento lá em Chapecó, né? Muito ligado ainda à farmácia, o pai dele tem farmácia, ele vende remédio e tal. Teria todo o potencial para fazer o negócio, né? Mas por decisão dele, não sei nem o que ele está fazendo, certo? E é isso aí. Agora, os números têm que ser feitos, né? Pode dar certo no primeiro? Pode dar certo no primeiro, como deu a Thailise com o Bagé. E pode ser que tem pessoas que trouxe 4, 5 ainda não deu. Agora, não pode parar, né? Esse é um também dos segredos do nosso negócio. É manter a disciplina, tanto na venda, como a gente teve histórias aí do pessoal do Everaldo que passaram 15, 20 dias sem vender uma máquina, fazendo apresentação, claro, erroneamente, com certeza, mas 20 dias sem vender. Mas não desistiu. O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu tenho que mudar? E, né? E encontrou a maneira e começou a vender. Então é assim, né? A gente, cada um pode contar a sua história e por que não melhorar, né? O rabisco da tua história. Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, fica à vontade, senão a gente vai Leonil, encerrar.
vou dar mais uma palavrinha, pode ser? Então, Vai lá, Bagé. pessoal, mais uma reflexão, eu gosto das reflexões. Então, como eu falei antes, né? Se você achasse uma meia dúzia de você mesmo no negócio, estaria bom ou estaria ruim? Essa é uma delas, né, que fica aí para reforçar. E a outra delas, essa reflexão, inclusive, é do Leonir, né? Sempre traz aí, não, se tu achar uns 3, 4 igual a você, é bom ou é ruim? E, pessoal, outra reflexão, algo prático também do nosso negócio. Nós brincamos ontem, quando virou ali a meia-noite, nós estávamos se ativando, aí eu me ativei, Daniel ativou, Marcelo ativou, postamos no grupo. Aí eu brinquei com você, mas tu se ativa porque tu é graduado. Ou será que tu é graduado porque tu se ativa no primeiro dia do mês? Então, pessoal, a gente tem, né, para vender, a gente está sempre pronto, né? Tu tá com um produto, pode vender. Mas o nosso negócio, né, da rede, ele só inicia quando a gente está ativo. Não tem como cadastrar alguém estando inativo. E a gente tem visto muitas pessoas na rede se ativando no dia 20, dia 25, no último dia do mês se ativando. Significa que tu passou o mês todo sem trabalhar. É um remo importante, né? Nós temos os dois remos, um é da venda e o outro é o da rede. E a rede, obrigatoriamente, você tem que estar ativo para poder desenvolver a rede. Então, se você... É como se você tivesse uma loja e deixasse fechada. Ah, não, mas quando aparecer um cliente bater na porta, eu vou lá correr para abrir a loja. Se você deixar a loja fechada, talvez não chegue nenhum cliente. Então, se você quer ter clientes na tua loja, a tua loja é a rede, nesse caso, tem que abrir. Abre a tua loja, deixa abertas as portas, bota uma musiquinha, bota um perfume lá, coloca um ozônio para gerar lá dentro, né? Então, fica essa dica, pessoal, aí, né? Se você tem a intenção de construir um negócio em termos de rede, quanto mais cedo você ficar ativo no mesmo, maior a sua chance de conseguir sucesso com a rede, né? Porque se você esperar quando surgir alguma coisa, quando surgir um prospecto, eu me ativo, daí na hora lá eu já faço. É como sair vender sem aparelho de estoque, né? Ah, eu vou lá, se o cliente quiser comprar, realmente eu corro com alguém, pego emprestado, eu faço um pedido. Você está criando dificuldade para o teu próprio negócio, né? Então, tenha estoque assim que possível e fique ativo sempre que possível, né? Quanto antes no mês, porque isso aumenta a tua chance. A questão é a gente fica naquela história, quando eu tiver tal coisa eu faço, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer tal coisa, quando eu tiver dinheiro eu vou viajar, quando eu tiver dinheiro eu... Então, é aquela história, será que a gente tem que ter para ser, ou será que nós temos que ser para ter? Nessa caminhada, na minha percepção, ficou muito claro que a gente precisa agir primeiro, né? Então, você tem que ser primeiro. Seja aquilo que você quer, seja intencional, como a gente falou, né, ontem em outras conversas. Se a tua intenção é construir rede, já se ativa antes, não tem como construir rede inativo. Né? Então, seja você primeiro, né, a pessoa a dar o passo. Ontem, mais um último ganchinho ainda falando, né, sobre a questão de planejamento que a gente tem aí, né, na Osox. Ontem eu tive aí com o pessoal do escritório. Eu trabalho com a parte financeira, o pessoal sabe também tudo mais, né, no meu passado aí. E agora eu comecei, né, graças a Deus, nesse movimento de ganhar dinheiro com os Ox aí, né, dar alguns passos financeiros em termos de construção de patrimônio e tudo mais. E ontem eu tive, né, no escritório de consórcio com os parceiros nossos fazendo lá para mim mais de 10 cartas. Eu já pago algumas cartas, né? Por que isso, né? Porque eu quero construir um patrimônio com a Ozox. O patrimônio nos permite depois jogar o jogo da renda, que eu falo, né? 3 jogos, né? Temos lá o salário, o lucro e a renda. A renda é a melhor deles, mas para a renda precisa construir patrimônio. Então, eu tenho algumas pessoas que eu oriento, que eu, né, ao longo do tempo aí, né, que são meus clientes na parte de investimentos, eu falo, cara, por coerência, eu não consigo orientar ninguém a fazer algo que eu não faço. Né? Então, eu sempre faço primeiro, né? Então, eu dou o passo primeiro, depois eu posso, né, falar para as pessoas, assim como no negócio, né. Eu conheci com o Leonir lá aos Ox, no primeiro dia, não, eu quero, vou me cadastrar, já vamos fazer, e amanhã já vão comigo nos clientes, se tu puder. Eu, não, marca que eu vou contigo, Bagé. Ou seja, então a gente sempre tem que fazer, nós temos que ter atitude primeiro. Então a gente sonha em ter resultados, a gente sonha em, eu queria ser igual ao Daniel, eu queria ter uma rede igual ao Leonir, eu queria ter igual ao Rogério, vender 20 máquinas no mês, 30 máquinas, ele é Everaldo. Mas você quer vender 20 máquinas, né? Quer ganhar 20 mil reais por mês, por exemplo. O Leonir falou comigo, Bagé, eu ganho 20 mil reais por mês no mínimo, nunca menos que isso. Pô, com a venda são 10 máquinas, então vendidas. Aí se eu passo um mês e visito 5 pessoas, como que eu vou vender 10 máquinas? Tem que dar sorte de vender 2 por pessoa que eu visitei, então. Ou seja, nós temos que ser congruentes, né? Nossos sonhos com a nossa atitude, né? Então, finalizando com esse gancho aí. Se você tem, né, vontade, ontem muita gente me chamou depois da live de ontem perguntando, uma dica para rede, isso, aquilo, como é que vocês fazem? O básico, né? Só o básico, com constância. Então, pega os 10 passos, aplica, enfim, é só isso. Só que se você quer fazer rede, né, nesse caso, né? Se você quer fazer venda, providencie estoque, pega emprestado, compra se você puder. E se você quer fazer rede, tem que estar ativo, não tem outra forma, né, realmente. Então, seria isso. Uma ótima quarta-feira a todos, muito obrigado pela atenção, pela audiência aí. Sempre um enorme prazer estar com os amigos aí. Já ansioso
pelos próximos eventos presenciais, a gente poder se encontrar e dar um abraço em todo mundo. Valeu, pessoal. Da minha parte é isso. Muito obrigado. Valeu, Leonir. Show de bola. Valeu, Barbeiro. É isso aí. Grande dica, não tem dúvida nenhuma que estar ativo as coisas podem acontecer e vão acontecer, tá certo? Então vamos para cima, a gente começou o mês excelente, né? Excelente quarta-feira a todos. Deus abençoe a todos. Viva melhor. Viva os Viva os Rocks. Rocks. Valeu, Viva os galera. Rock, como Deus diz o nosso abençoe. amigo aí. Aquele abraço. Valeu, valeu.